Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Você sabe o que é uma função quadrática? Não, você está no lugar certo. Fica comigo até o final que é sobre esse tema que nós vamos conversar já já. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes de iniciar os nossos estudos, eu convido a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comente, compartilhe, deixa seu like, é importante para o professor Josão. Vamos para cima. Então, nós vamos ver aí a definição, o que é uma função quadrática. Pessoal, função quadrática é toda expressão de R em R, ou seja, é toda expressão em que os elementos pertencem ao conjunto dos reais, escrita na forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c são números reais quaisquer, por isso que está falando aqui, ó, que é de R em R, com a diferente de zero. Então, na função quadrática, o valorzinho do a, esse carinha aqui, ele nunca jamais vai ser zero. Porque se você colocar aqui no lugar do a, se você colocar um zero, esse zero vai multiplicar o x. E quando nós multiplicamos o zero por qualquer número, o resultado é zero. Então, se você colocar aqui zero vezes x ao quadrado, isso daqui vai dar zero. Então, esse termo aqui ele vai sumir, ele vai desaparecer. Então, vai descaracterizar a função quadrática. Por essa razão, esse azinho aqui nunca jamais, esse valorzinho aqui nunca jamais vai ser zero. Os termos B e C, sim, eles podem ser zero, eles podem assumir esse valor, beleza? Mas o A nunca jamais. Tranquilinho? Por que a função é chamada de função quadrática? A função é quadrática, pessoal, porque função quadrática é a mesma coisa que função do segundo grau. Então, por isso, função quadrática é a mesma coisa que função do segundo grau. E por que segundo grau? Porque vamos observar que na forma geral, o maior expoente da variável x é 2. Tu tens aqui expoente 2 e bem aqui o expoente é 1. Ó. Então, como o maior expoente desse polinômio aqui é 2, então isso vai caracterizar que essa função ela é do segundo grau. Por isso, função quadrática. Belezura? Então, essa é a definição. Então, quando alguém te perguntar aí por aí o que é uma função quadrática, você já sabe. É uma função escrita na forma x ao quadrado mais bx mais c. E é uma função quadrática porque o maior expoente da expressão é 2. Essa é assim, um conceito bem popular e plausível. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó. Y é igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 6. Então, esta expressão representa para a gente uma função quadrática. Aí tu olha para cá, professor, mas aqui está dizendo que é f de x, aqui tu colocou foi y. Beleza, pessoal? F de x é a mesma coisa que y, beleza? Então, f de x e y está tratando da mesma coisa. Alguns livros vai trazer para você na expressão escrita como f de x e alguns outros livros vai trazer a expressão escrita como y. É a mesma coisa. Eu gosto de colocar o y aqui porque é mais prático. Tranquilo? O que nós vamos fazer aqui nessa expressão? Nessa expressão nós vamos identificar esses carinhas bem aqui, ó, A, B e C. Pessoal, esses carinhas aqui eles são chamados de coeficientes. Coeficientes. São os coeficientes da função. Então, aqui nessa função nós vamos identificar quem são esses coeficientes? Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Então, nós vamos destacar aqui, ó, quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Vamos olhar aqui na nossa expressão, comparar com a forma geral para a gente destacar esses valores.
Então, vem aqui comigo, ó. O coeficiente A é aquele elemento que está grudadinho aqui da variável x de maior expoente. É o valorzinho que está ao lado da variável x de expoente 2. Quando nós olhamos aqui na nossa expressão, quem está ao lado da variável x de expoente 2 é esse carinha bem aqui, ó. É o 2. Então, o valorzinho do A aqui vai ser 2. Logo após vai ter o coeficiente B, que vai ser o camarada que está aqui, ó, do ladinho aqui da outra variável x, da variável x de expoente 1. Então, esse carinha que está ao lado do x de expoente 1 é o valor do coeficiente B. Olhando aqui na nossa expressão, o valorzinho do B vai ser esse carinha bem aqui, ó, menos 4. Beleza? É importante, né, observar o sinal. Então, o termo B aqui vai ser menos 4. E o termo C é aquele carinha que está sozinho, ó, ele não tem letra, ele representa esse C aí, ele representa um número real qualquer, sem variável na função. Então, observa que esse cara aqui, ó, esse último elemento aqui, ó, ele, menos 6, ó, ele não tem letrinha aqui, ele não tem x, ele está sozinho aqui. Nós chamamos esse cara aqui de termo independente da função. Então, esse carinha aqui está representando o coeficiente C, logo o nosso C aí vai ser menos 6. Beleza? É simples identificar os coeficientes em uma função. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Vou colocar aqui item B. Nesse item B, aí eu vou colocar f de x. Lembrando que pode ser esse f de x ou y, é a mesma coisa. Tranquilinho? F de x vai ser igual, vou colocar aqui, x ao quadrado menos 5x. Belezura? Aí nessa expressão, nós vamos identificar quem são os coeficientes A, coeficiente B e o coeficiente C. Vamos analisar aqui a nossa expressão para a gente identificar quem são esses elementos. O coeficiente A é aquele valorzinho que está ao lado da variável x de maior expoente. Só não estou vendo aí o coeficiente, o valorzinho do A. Beleza? Eu não estou vendo esse cara. Então perceba, ó, mas você está vendo aqui que tem o coeficiente, que tem a variável x de expoente 2. Então o A é o elemento que está aqui. Tu tens quanto x elevado ao quadrado? Não é só 1. Então nós temos aqui 1x elevado ao quadrado. Então isso significa dizer que o valorzinho do A é 1. Então vem para aqui, ó. O valor do A é 1. O valor do B é aquele outro valor que está ao lado da outra variável x de menor expoente. Então aqui, ó, é o menos 5. Então o valorzinho do B, menos 5. E o valor do C? Repare aqui na função. Cadê o último elemento aqui, ó, o termozinho sem a variável? Eu não estou enxergando, professor, o número aí. Beleza, então isso é porque está faltando o termo C. Se está faltando o termo C, nós vamos representar esse cara por 0. Beleza? O termo B e C, eles podem ser 0, mas o A nunca jamais. Então, quando faltar aquele termo, quando faltar o termo B ou o termo C, aí a gente representa eles aqui com 0. Beleza? Vamos ver aqui um nosso item C, um outro exemplo. No item C eu vou colocar assim, ó, y igual, vou colocar aqui 2x ao quadrado menos 18. Vamos nessa expressão destacar os coeficientes A, coeficiente B e o coeficiente C. Quem são esses elementos? Então vamos aqui identificar esses camaradas. Vamos olhar a nossa expressão, analisar, comparar com a forma geral. Quem é o termo A? O termo A é aquele cara que está ao lado da variável x de expoente 2. Então aqui vai ficar, ó, o valorzinho do A vai ser 2. O termo B é aquele valorzinho que está ao lado da outra variável x. Professor, eu não estou vendo aqui o outro x. Beleza, se você não está vendo o outro termo e o outro x aí, é porque está faltando. Se está faltando, nós vamos representar ele por exatamente 0. E o termo C? O termo C é aquele cara que não tem variável, aquele número que está sozinho, ó. Então é menos 18, esse menos 18 aqui está representando o coeficiente C. Então vem para aqui, ó, coeficiente C, menos 18. Beleza? Então aqui nós vimos a definição
da função quadrática. Você já sabe o que é uma função quadrática, já sabe que a função quadrática vai ter o maior expoente 2 e que o termo a ele nunca jamais poderá ser zero e que vai ter os coeficientes a, b e c. Belezura? Quando tem os três termos aqui, como está definido aqui, ó, a, b e c, definidos os valores, então aqui nós temos uma função completa, porque apresenta os valores do a, do b e do c. No item aqui, na expressão do item b, está faltando o termo c, que nós representamos por zero. Como está faltando esse termo, então essa expressão, essa função aqui, ela é incompleta. Assim como aqui na expressão do item c, está faltando o termo b, que nós representamos por zero. Então, como está faltando o termo b, essa função também ela é incompleta. Beleza? Então, até aqui você já sabe o que é uma função. Então, você já sabe dizer para o seu amiguinho aí, quando ele te perguntar o que é uma função quadrática, você já sabe dizer e já sabe identificar os termos de uma função. Beleza? Para ficar melhor a coisa, para fixar melhor esse conteúdo, vamos praticar um pouco? Então, vem aqui comigo e vamos resolver um exercício. Nesse exercício, ele pergunta para a gente: qual das expressões a seguir representam uma função quadrática? Então, nós vamos olhar para estas expressões e identificar aquela que é uma função quadrática. Beleza? Para ser uma função quadrática, tem que obedecer a uma forma geral, que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, para que a expressão seja uma função quadrática, tem que assumir este formato. O maior expoente tem que ser 2. Beleza? Tem que ter os termos a, b e c. Ou então, pode ser que falte o termo b e o termo c, mas nunca vai faltar o termo a. Então, vamos analisar juntos aqui, ó. No item a, essa expressão representa uma função quadrática? Olha, uma dica, começa sempre analisando o expoente. Olha o maior expoente da expressão. Ó, o maior expoente aqui é 2, aqui tem expoente 1. Então, se o maior expoente aí é 2 e obedece esse formato aqui, então esta expressão é uma função quadrática. Então, nós vamos colocar aqui, ó, sim, é uma função quadrática. Nós vamos colocar sim para aquela expressão que é função quadrática e não para aquela expressão que não é função. Observando aqui, ó, vejamos que nessa expressão, como eu falei aqui, ó, vamos começar analisando o expoente. Perceba aqui, ó esse carinha aqui, ó. O maior expoente aqui é 3, então aqui já está dizendo para você que não é uma função quadrática, então aqui é não. Não, aí você já sabe justificar, né? Porque o maior expoente aqui é 3. E para ser uma função quadrática tem que ser expoente, o maior expoente tem que ser 2. Aqui no item C, o maior expoente é 2, mas aí está faltando aqui, não tem o termo B. Justo, aqui é uma função, só que é uma função incompleta, então nós vamos colocar aqui sim. No item D, professor, aqui o maior expoente é 2, então aqui é uma função. Não. Por quê? Observa onde é que está a variável aí, ó. A variável está na parte de baixo da fração. Como a variável está na parte de baixo da fração, então, amiguinho, isso daí não é uma função quadrática. Tem o maior expoente aí que é 2, mas observe que a variável está na parte de baixo, a variável está no denominador. Por essa razão, essa expressão aí não é uma função quadrática. Belezura? Vamos analisar junto aqui, só um minutinho aí que tem um intruso aqui. Vamos analisar junto aqui o próximo item. Aqui no item é f de x igual a 4x ao quadrado mais 12x. O maior expoente é 2, tem o termo b, está faltando o termo c. Beleza, aqui é uma função, só que é uma função incompleta, está faltando o termo c. Na letra F, observa onde é que está a variável. A variável está lá em cima, funcionando como expoente. Então, não obedece essa regrinha aqui, ó. Porque aqui na regra, onde é que está a variável x? Ó? A variável x está embaixo e lá em cima aqui está o 2. Então, aqui está trocada a ordem, né? Então, aqui não é uma função, porque a variável x está no expoente. Então, aqui é não.
No item G, professor, aqui é uma função, ó, x mais 1. Agora observe, analise aí o expoente, camarada. Ó, o expoente aqui, o maior expoente aqui é 1. Para ser função quadrática, o maior expoente tem que ser 2. Isso mesmo. Então aqui é não, porque o maior expoente aí é 1. No item H, e aí, o que tu achas? Isso daqui é uma função quadrática? Pessoal, analisando aqui, comparando com o item D, não, aqui não é uma função quadrática. Agora vamos analisar junto. Perceba que onde é que está a variável? Está na parte de cima ou na parte de baixo da fração? Então a variável está na parte de cima, ótimo. E aqui no item D, a variável está na parte de baixo, por isso que nós afirmamos que não. Aqui, como a variável está na parte de cima, aqui sim é uma função, beleza? Tranquilo? Então essas eram as ideias que eu tinha para trazer para você, conceitos fundamentais, né, iniciais de função quadrática. Espero que você tenha gostado das dicas, espero que agregue algum valor para a tua vida, espero que sirva aí para o teu crescimento, beleza? Então, obrigado pela tua paciência, pela tua atenção, e eu peço a você para se inscrever no canal, comente, compartilhe, deixe o seu like, é importante para o canal, belezura? Então, obrigado pela tua atenção, fique na paz, nos veremos no próximo vídeo, tchau, aquele abraço!